Correios, efetivamente, lá não tem toda essa possibilidade, né, de modernidade como a gente acha que tem, ou eficiência que é melhor. O que eles fizeram, então? Para que fosse explorado todo o sistema americano das entregas urgentes, a legislação diz assim, olha, você pode distinguir o que é urgente ou não, inclusive com a possibilidade de buscar e apreender documentos para julgar você mesmo, a própria agência americana, a característica dessa urgência. Porque se isso esbarrar no monopólio, então você pode, inclusive, multar quem pratica esse ato contra a legem. Houve um caso em 2003, que foi, inclusive, muito noticiado, que o próprio Correio americano invadiu a sede da Equifax, que é uma empresa que dissemina dados confidenciais e cadastrais, para saber se o que ela tramitava era urgente ou não. E o Correio multou a Equifax em $30 mil na época. E a segunda tendência, que é o P.O. Box, né? Ele é guiado por um contrato de um lease agreement, um contrato de aluguel, e você vai lá na caixa do Correio e você recebe as suas cartas, você retira, você tem um endereço numa agência do Correio, como o doutor Tadelli falou, se o pessoal de boa hora tivesse lá uma agência de Correio, mas não tivesse condição de receber a carta em casa, eles poderiam ter acesso a uma caixa postal, como existe na legislação americana. Em 2008, o que fez o Correio para ficar um pouco mais atento a essa situação? Eles investiram num projeto chamado Vision, e eles agora vão utilizar um sistema chamado Intelligent Mail, que é um sistema de rastreamento das cartas. Então, todas as cartas agora vão ter um código de barras e vão ser rastreadas, coisa que o nosso Correio já faz. Você tem condição de acessar um SEDEX, por exemplo, né, através de um código de barras. Lá eles não têm isso ainda, por incrível que pareça, para vocês verem como a coisa não é assim tão maravilhosa, né? Em relação, então, à legislação brasileira, todo mundo sabe que, obviamente, colonizados por Portugal, então, nós tínhamos os nossos cavaleiros que levavam, né, as correspondências pelas fazendas, pelos sertões. Os nossos bandeirantes também foram carteiros, na verdade. Eles disseminavam as notícias de além-mar pelas sesmarias, e eles iam munidos lá a cavalo, levavam as 2 bolsinhas, e as cartas eram escritas à mão, na pena, e era assim que se fazia a comunicação no Brasil. Dom Pedro I resolveu reorganizar essa forma de distribuição, e foi ele, então, que primeiro se preocupou, depois da independência do Brasil, com a organização dos Correios. E Dom Pedro II foi o primeiro idealizador do sistema de pagamento prévio de franquia. Ele lançou os primeiros selos postais, né? Isso foi feito no Brasil Império, na regência de Dom Pedro II. E ele também criou o quadro de carteiros, as caixas de coleta postal. Dom Pedro II era um visionário, né? Era um grande educador, foi um grande imperador. Infelizmente, os ensinamentos e todas as organizações que ele deixou não foram devidamente exploradas, mas foram eles os primeiros idealizadores. Depois, na proclamação da República, foi feito o primeiro embrião da futura União Postal Sul-Americana, e ali se começou, né, a comprar máquinas, porque até então, premidos pela necessidade da extensão continental do país de se disseminar, porque não existia, acho que, boa hora, né? Mas, obviamente, os outros municípios já tinham essa necessidade. Então, juntaram-se, né, as entregas de cartas terrestres e o correio aéreo também, que foi um marco no Brasil. E, em 1929, houve uma discussão em Londres que se estipulou o Código Postal Universal, que era o primeiro embrião da legislação que nós temos sobre o nosso correio. Meu nome é Leandro Pinto. Eu sou vice-presidente do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado. E nós temos um compromisso toda semana com você, cidadão, para lhe mostrar um pouquinho mais do direito comparado e dos seus direitos enquanto pessoa brasileira. Eu convido você a estar conosco no www.iidc.org.br.
Lá você poderá, por exemplo, indicar pautas para o Conexão Legal e indicar também convidados. Meu muito obrigado e até a próxima. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável nesse contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Eu gostaria de compartilhar com você de casa também algo muito importante. O nosso fórum foi um sucesso e, diante disso, a diretoria do IDC irá editar um livro com as perquisições e também com as respostas auferidas neste fórum, que foi maravilhoso. E, portanto, você terá na íntegra nesse livro todas as palestras dos nossos queridos palestrantes e as conclusões. Aliás, as conclusões serão escritas por mim e pelo nosso presidente, Regis de Oliveira. E você pode concorrer a um livro. Ingresse lá, iidc.org.br, faça a sua inscrição, se associe ao nosso instituto e você pode concorrer à primeira edição desse livro. Seja aí o primeiro a receber o livro na sua casa do nosso instituto. Getúlio Vargas, em 1931, baixou um decreto e fundiu, então, a Direção-Geral dos Correios com os telégrafos, né? Quem é que não lembra do telégrafo? Vocês não lembram do telégrafo? O telégrafo é da nossa época, né? Uma maquininha que transmitia numa fitinha as mensagens daqui, lá para Boa Vista, Boa Sorte, enfim. E isso foi unificado porque entendeu-se que era um sistema de comunicação, né? Em 1969, foi criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e essa empresa foi vinculada ao Ministério das Comunicações. Em 1970, a Empresa de Correios e Telégrafos ela atuava, inclusive, fazendo pagamento de pensões, funcionava como uma espécie de banco para receber os vales e as cartas registradas. Em 1980, ela se preocupava em desenvolver ações na parte de filatelia, principalmente, porque muita gente achava que lidar com selo lidar com correio era trocar selo, né? Então, os clubes de filatelia foram criados nessa época e até o dia de hoje existe de uma forma mais para colecionadores, para quem gosta efetivamente, né? O SEDEX, o Disque Coleta, foram instituídos nos anos 90 e 2000, e essa atual legislação nossa é de 78 e estabeleceu a exclusividade do monopólio para entrega de carta, cartão, sem estabelecer de uma maneira muito expressa o que era urgente ou não urgente, né? Veja-se lá na legislação dos Estados Unidos que essa diferença ela é crucial para a gente entender aonde as empresas privadas podem agir, que é o que a gente discute, né? A Constituição ela não fala de modo claro em monopólio, pelo contrário, a Constituição brasileira ela diz que você tem a livre iniciativa. Então, não se pode, como foi o caso do julgamento do Supremo, dizer que urgente ou monopólio é a entrega de uma carta. Então, isso ficou de uma forma muito maltratada, isso vai ser, obviamente, discutido pelos colegas aqui, e que faz com que a gente pare para pensar nos paralelos entre uma legislação e outra. Então, para resumir rapidamente, a síntese que eu vejo de básico na discussão desse fórum entre os dois ordenamentos é o seguinte, é que a legislação brasileira ela não faz diferença entre serviço básico e expresso, né? Está todo mundo sujeito, todos os serviços sujeitos a esse monopólio. Ao contrário da legislação norte-americana, que conceitua o que é expresso, urgente e não urgente, para que se diga não. O que é urgente é monopólio, o que não é urgente não é. Ok? Em nenhum país do mundo, os serviços expressos são prestados com obrigação de universalização. E, na legislação brasileira,
todos os tipos de documento escrito ou impresso que contém informação de interesse específico do destinatário estão sujeitos a esse monopólio. Ao passo que, na legislação norte-americana, a distinção se dá com base na urgência ou não dessa entrega, né? Na legislação brasileira, por exemplo, a competição entre empresas autorizadas a entregar essas cartas, os documentos e as correspondências, mesmo os urgentes, se dá apenas com uma empresa, que é os Correios. Ao passo que, na legislação americana, apesar deste monopólio para as entregas urgentes, a competição para os demais serviços se dá, como a UPL, Cuica Zero, PS e outras empresas que atuam nesse setor. E, finalizando, na legislação brasileira, o monopólio não é claro por norma constitucional, como comentou o professor Ives, né? O que acontece na legislação americana, que é por expressa disposição constitucional. Eu vou encerrar, porque nós estamos em cima da hora, e se eventualmente vocês tiverem alguma pergunta, vocês direcionam que a gente responde. Muito obrigada e bom dia para todos. Você aí de casa esteve com a professora Eleonora Altruda. A professora Eleonora Altruda fez um retrospecto de toda a legislação brasileira e também um paralelo com a legislação norte-americana. Espero que você tenha gostado da palestra da professora Eleonora Altruda. Nós podemos identificar na palestra da professora Eleonora uma condição ímpar entre a relação da legislação brasileira com a legislação norte-americana. Eu gostaria de lembrar você aí de casa que esse é o terceiro programa de uma série de 6 programas que foram gravados em razão do primeiro Fórum Brasileiro de Pesquisa do Instituto Internacional de Direito Comparado, que teve como tema globalização, monopólio estatal e lei postal. Em razão do nosso fórum ter sido um sucesso, nós iremos editar um livro. Livro esse com todas as palestras e também com as considerações e conclusões. Conclusões estas que eu e o professor Regis de Oliveira iremos escrever. Você de casa pode ser o primeiro a ganhar esse livro. Ingresse no nosso site iidc.org.br, se associe ao nosso instituto e você já estará concorrendo. Você pode ser o primeiro a receber esse livro, hein? Então você de casa, meu muito obrigado por ter estado conosco em Conexão Legal e por ter estado conosco também no primeiro Fórum de Globalização do nosso instituto. Até uma próxima semana, tenham todos uma ótima semana e em Conexão Legal.